Estamos iniciando o Visão Nacional, recebendo hoje o Dr. Eduardo Duarte, que é médico e especialista em oftalmologia. Boa noite, doutor. Boa noite. Para começar, o brasileiro tem boa visão? O brasileiro tem ótima visão, mas poderia ser um pouquinho melhor se cuidasse mais. E quando deve ser esse acompanhamento? Qual a idade mais apropriada ou é a vida inteira? Não, esse cuidado, tem algumas partes do nosso corpo que exigem cuidados durante toda a vida. E a visão, os olhos, é uma dessas partes. Como é que é uma pessoa lá no interior? Porque quando mora numa cidade média, cidade grande, é tudo mais fácil, tem um conforto, tem um médico, hospital. Pessoa que mora mais distante, no interior do Brasil, que é muito grande, como é que ele faz para descobrir de uma criança, de um filho, os principais, se ele tem problema de visão? Esse é um problema que... O problema da visão na criança, ele é um problema que acomete qualquer área social, de qualquer lugar, não importa. Claro que sempre no interior, sempre nas áreas menos favorecidas, é sempre mais complicado. A parte de prevenção na criança é fundamental que se faça exames periódicos. Mas a idade desses exames, é muito importante que a criança tenha um primeiro contato, um primeiro exame visual, para avaliar a acuidade visual, a partir dos 3, 4 anos de idade. Mais cedo do que as pessoas imaginam. Normalmente as pessoas começam a levar os filhos ou a se preocupar com a visão quando está começando a ir à escola, ou depois já quando está com 7, 8, 9, 10 anos. E na verdade nós precisamos que as crianças venham aos consultórios mais cedo, por volta dos 3 anos de idade, que é a idade muito boa que, se nós determinarmos ou detectarmos um problema, é muito mais fácil tratar a partir dessa idade com melhores resultados. Às vezes a criança tem um comportamento visual normal, é uma criança normal e ela tem um olho que enxerga muito bem, mas o outro olho tem problema. O outro olho não enxerga bem por algum outro motivo, mas você não percebe porque ela tem um comportamento normal. Isso é sentido na escola? Acontece muito? O problema é que você não consegue perceber isso nem na escola, nem em casa, nem nas brincadeiras ou em algum lugar, porque a criança tem um comportamento normal, porque ela enxerga bem com o olho, então você não consegue, é diferente de uma criança que não enxerga bem, você percebe. Mas quando ela enxerga bem com um olho só, você não consegue perceber. Aí, isso, depois, quando normalmente a gente percebe, já é no exame de rotina, sem querer um achado de exame, aí quando você percebe já é tarde, já não dá para fazer mais nada, e é um olho que já ficou com a visão muito comprometida. Então, infelizmente, é um problema que só se percebe no exame, no consultório, com a criança pequena. Essa doença tem nome, doutor? Existem várias doenças. O mais comum a gente chama de anisometropia, que na verdade é um olho que tem um grau baixo ou não tem grau, e o outro olho um grau muito alto. Então, com um olho ela enxerga muito bem, com o outro olho ela necessita de outros tratamentos para ela poder ter um desenvolvimento da via óptica, da função visual, um desenvolvimento normal. Se ela ficar sem tratamento nenhum, a pessoa entende como o olho que tem a visão boa, o cérebro não vai querer ficar com o olho que não está enxergando nada, que está atrapalhando. Então, aquele olho passa a ter problema de desenvolvimento. Só que a partir dos 6, 7 anos de idade já começa a ficar muito tarde para poder fazer alguma coisa, que é exatamente a idade que as crianças começam a chegar ao consultório. Qual o conselho do senhor, além de ir ao médico especialista, porque isso deve procurar realmente o oftalmologista? É uma especialidade que cuida disso, que não pode ser qualquer médico. Mas, além disso, o que a mãe poderia fazer para ver se a criança está bem ou não de visão? Quem tiver condições de levar as crianças precocemente a um oculista, a um oftalmologista, para que se façam os exames, ótimo, essa é a melhor saída. Se você não tiver condições,
sempre é bom tentar tapar um olho, né? Tape um olho da criança e pergunte para ela, ou tente perceber se ela enxerga da mesma maneira com um olho ou com o outro, porque se a qualidade ou a quantidade de visão realmente for muito diferente, aí ela deverá procurar um serviço mais especializado. Mas isso em casa, já nessa idade de 3, 4 anos, já é possível a mãe ter uma noção muito boa. Isso não deve ser feito em casa pela mãe ou pelas professoras dessas escolas em que as maternais, e jardins ou creches, deveria ser um exame de rotina nessas escolas. Então, essa é uma preocupação que o ensino público, os pais, as escolas em geral, os pediatras, devem ter sempre isso em mente. A criança precisa fazer o primeiro exame, uma avaliação, por volta dos 3 anos de idade. Se não tiver condições, vai fazendo o teste em casa, se achar que tem algum problema, realmente dá um jeito de levar, porque se não tratar isso até os 6, 7 anos de idade, depois essa alteração, isso não tem como reverter com o tratamento. Vou pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Visão Nacional. Apoio Vera Cruz, Vida e Previdência. Segurança e tranquilidade para a vida inteira. Você sabia que tudo isso tem a sua participação? Eu sempre achava que era obra do governo. Quer dizer que eu também ajudei? Você, os seus amigos, os seus vizinhos, milhões de contribuintes como vocês. E como é que a gente contribuiu? Pagando os impostos. Eles estão em todos os produtos que compramos e nos serviços que utilizamos no dia a dia. Os governantes são eleitos para administrar o dinheiro público e promover o bem comum. Valorize o seu imposto. Ajude a combater a sonegação e o desperdício. Exija nota fiscal. Estamos de volta com Visão Nacional, falando hoje com o Dr. Eduardo Watt. Doutor, gostaria de começar esse segundo bloco com uma pergunta do telespectador. Doutor Eduardo, que cuidados tem que tomar as pessoas que têm problemas com diabetes, catarata e glaucoma? A pessoa que possui diabetes, não importa o tipo de diabetes que ela tenha, é obrigatório que ela faça exames oculares preventivos periódicos. Esse período pode ser anual, bianual, semestral, quinzenal, de acordo com o problema, a intensidade do problema dessas pessoas. O diabético e os profissionais que tratam o diabetes têm que entender que a diabetes é uma doença que causa alterações oculares irreversíveis e que cegam. A diabetes ela é potencialmente uma doença que causa cegueira. A única forma de evitarmos isso, de tratarmos isto, é com exames periódicos, exames preventivos de rotina, o exame preventivo de fundo de olho. A gente vê as pessoas na escola, nas reuniões, usando colírio. Isso, na maioria, não deve ser com prescrição médica. E o senhor tem essa ideia? Tem estatística disso? O colírio é vendido comum para todo? É livre? O colírio é livre. O problema é que tem alguns colírios, eu acho que o balconista lá da farmácia tem que ter um pouco de responsabilidade ao vender os remédios. Não digo, eu não estou querendo interferir na venda da medicação, mas medicamentos que têm efeitos colaterais não devem ser usados, não devem ser vendidos sem receita médica. Tem colírio desses que não? Existem vários colírios, tem colírios que provocam o glaucoma, esses são uma das nossas maiores preocupações, são os colírios que provocam glaucoma, catarata, que são vendidos aí em qualquer farmácia.
esses colírios anestésicos, que a pessoa chega na farmácia e está com dor no olho, aí o balconista vai lá dar um colírio anestésico, ela pinga no olho, acabou a dor do olho, né? Estava com um cisco ou o que quer que seja lá no olho, acabou a dor. Fez isso 2, 3, 4 dias, quando foi parar no oculista, aí já está com um problema muito maior do que estava inicialmente. Né? Até piorou, né? Piorou, e piorou muito a situação dele. Colírios para clarear os olhos, né? A pessoa tem que tomar cuidado com esse tipo de colírio para clarear os olhos. Colírios para irritação ou para conjuntivite ou qualquer que seja o colírio, sem prescrição médica, é muito perigoso. E não tem outra alternativa ao colírio, não? Para quem quiser usar? Olha, os colírios que tem hoje são muito bons, desde que sejam corretamente indicados na dosagem correta. O glaucoma, vamos falar especificamente do glaucoma. Como é que funciona? Como é que a pessoa detecta? É mais comum dar na pessoa com idade avançada? Tem jovem também com glaucoma? Como é que funciona? Existem vários tipos de glaucoma. O tipo mais comum de glaucoma, infelizmente, a pessoa não percebe nada no começo, porque ele não dói, ele não incomoda. A pessoa só vai descobrir que tem esse problema no exame de rotina, no exame onde se mede a pressão dos olhos e se fazem outros exames no sentido de detectar, de descobrir se existe ou não o glaucoma. Então, essa é uma doença que, infelizmente, só se consegue controlar, descobrir com exames periódicos, principalmente a partir da terceira, quarta década de vida, por volta dos 35, 40 anos, que as pessoas devem realmente ir ao oculista, ao oftalmologista, medir a pressão dos olhos. E atinge homens e mulheres? Atinge homens e mulheres. Existem algumas tendências maiores na população em relação a sexo e cor e idade, mas as diferenças, a pessoa não deve levar isso em consideração, que ela deve realmente, algumas vezes na vida, ir ao oftalmologista, checar se não tem glaucoma para medir a pressão dos olhos. Porque quando ela começa a perceber, quando o glaucoma começa a dar sintoma, é porque ele já perdeu uma parte da visão. E aí é irreversível? Essas lesões são irreversíveis, a gente não consegue devolver para a pessoa aquela visão que ela perdeu. Por isso que é muito importante o tratamento, as consultas preventivas. Entre essas doenças todas, o senhor é especialista na área, o glaucoma é bastante comum? É bastante comum na população. Não é uma ou outra, raro, não. É uma doença Não é uma doença rara, é uma doença comum, é bastante frequente. Existem muitas pessoas, você deve ter com certeza vizinhos ou amigos que têm esse problema. E a melhor forma de tratá-la é identificar o problema precocemente, para evitar danos visuais que depois não terão tratamento. E a catarata? Também é muito comum e é para uma certa idade também. Não tem catarata em jovem, né? Existe. E atinge homens e mulheres também. Atinge homens e mulheres, atinge recém-nascidos, jovens. Geralmente pela automedicação no jovem é frequente você encontrar. O uso de lente de contato, de colírio, isso pode provocar uma O uso catarata? de colírio, né? O uso de colírio, o uso de lente de contato pelo jovem é um capítulo à parte, porque hoje as lentes de contato, apesar de seguras, a gente começa a ver maior número de complicações em relação ao uso de lentes de contato, porque o jovem estava começando a usar as lentes sem critério, né? O que antes se fazia, existia um critério médico de adaptação e uma orientação quanto ao uso de lentes de contato. Hoje a pessoa vai na loja, ou vai na farmácia, não sei aonde, e compra um par de lente qualquer, o balconista vai lá, dá a lente que ele acha melhor para a pessoa, não há orientação quanto ao uso, ela não está ciente da melhor forma que ela deve usar essas lentes e nem preocupada com os possíveis
com as possíveis complicações que ela possa ter E com quais esse uso. poderiam ser? Quais são as complicações? Olha, às vezes complicações de todo tipo, como infecção, como úlceras, que são as preocupações. Pela manipulação. Pela manipulação, ou pelo simplesmente o próprio uso, ou uso inadequado, né? Por mais tempo. Por mais tempo, às vezes a falta de higiene ou uso prolongado, assim, durante o sono, por exemplo. Não é todo mundo que possa ou deva dormir com as lentes de contato. Catarata tem prevenção? Infelizmente não, porque a catarata é um problema, uma patologia que acontece decorrente geralmente do tempo, da exposição, geralmente é por causa da idade, é um envelhecimento, é uma parte do olho que envelhece. Então, se houvesse prevenção para isso, ia ser uma beleza, porque Ninguém a gente ia sair... ficar velho, nunca. Ninguém ia ficar velho. A questão da catarata não é prevenir a catarata, e sim prevenir as pessoas que hoje estão cegas por causa de catarata. E quem já está cego é irreversível? Isso Não, é reversível. A pessoa reversível. pode voltar a enxergar normalmente, como enxergava antes. Às vezes a pessoa, por dificuldade, é muito simples, é muito modesta, é pobre ou falta informação, uma gama de dificuldades imensa, que ela não simplesmente não tem acesso a uma cirurgia. A uma cirurgia. Isso sim é injusto. Eu conheço centenas de muitos oftalmologistas adorariam ir nessas regiões, operar essas pessoas, a maior parte sem cobrar nada, todos sem cobrar nada. Existem entidades dispostas a patrocinar em grande parte o custo desses projetos. Realmente precisaria de um planejamento sério. Eu acho que talvez um pouco mais de ajuda do governo nesse sentido, não ajuda talvez monetária, financeira, mas uma ajuda de planejamento, de estatística, de localizar os problemas na região. Levar o especialista onde tem as pessoas. É mais fácil que trazê-los aqui. Do que trazê-los e, às vezes, difundir esses programas, manter profissionais lá para que se faça acompanhamento, para se trie as pessoas que realmente têm necessidade, né? Então, os projetos são importantes, eles existem, e é possível hoje, um dia no Brasil, não haver mais cegos por causa da catarata. Mas hoje a gente ainda está bastante longe de atingir essa meta. E eu vou pedir licença, nós vamos fazer mais um intervalo e nós vamos voltar falando dessas entidades, desse apoio que tem e se o governo também tem condições de ajudar nisso financeiramente, levando o especialista nos lugares mais afastados. Um momento, a gente já volta. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o doutor Eduardo Watti. Doutor, no bloco anterior o senhor falava sobre catarata. E a cirurgia hoje está avançada? É muito simples fazer uma cirurgia de catarata? A cirurgia de catarata hoje ficou mais simples, ficou melhor para o paciente. Para o médico hoje ela exige uma qualidade técnica maior e um investimento maior em conhecimento, em materiais mais específicos e equipamentos. Mas para o paciente melhorou bastante, porque a anestesia hoje diminuiu bastante a quantidade de anestésico, o tipo de anestesia, a recuperação pós-operatória, o tempo do paciente no hospital, a quantidade de pontos, a sutura que se faz, com sutura, às vezes sem sutura, os problemas, as complicações que aquele paciente teria depois da cirurgia, hoje diminuiu bastante. Então, hoje é uma cirurgia rápida, segura, na grande maioria dos casos, com resultados rápidos, que a pessoa já com dias já passa a voltar a ter uma vida normal.
muito diferente do que acontecia há 10, 15 anos atrás. Então, hoje, para ficar cego de catarata, só se realmente não fizer nenhum esforço, né? Porque tem todos os recursos para fazer isso. Tem tudo, claro, uma ou outra pessoa foge da regra, mas a grande maioria hoje não tem dificuldade em se submeter à cirurgia. Doutor, outras doenças da visão, miopia e vista cansada. Todo mundo tem isso? Vista cansada, por exemplo. Vista cansada, sem dúvida, a pessoa a partir de uma certa idade, a partir de 43, 44 anos, a grande maioria delas, já vai apresentando uma certa deficiência para a leitura. Tem dor? Não tem nada, a pessoa só vai percebendo que ela vai tendo que afastar as imagens para poder ler com mais nitidez, ou no caso dos míopes, né, tirar o óculos para poder enxergar melhor. E isso é progressivo, vai aumentando com o tempo. E no caso da miopia? A miopia pode ter desde jovem. A miopia, sim, essa já é um problema que começa na infância e na adolescência, né? O remédio para isso, usar óculos, e tem cirurgia também? O remédio é usar óculos, o óculos funciona muito bem, a lente de contato, quando bem indicada por um médico e usada com critério, é um excelente remédio também para a miopia. E hoje a cirurgia com resultados fantásticos, rápidos e bastante seguros. A cirurgia hoje é sem dúvida um tratamento muito importante para a miopia. O senhor estava falando também na questão do atendimento. Não devia ter campanhas de atendimento para resolver esse problema da visão? Atender os mais distantes, aqueles mais necessitados. O Brasil é um país de diferenças sociais muito grande. Nós temos um contingente que vive na pobreza. Isso é bastante significativo no Brasil, é conhecido por isso. Não teria que ter campanhas oficiais do governo federal, estadual, municipal, para corrigir uma catarata, que é muito simples, uma miopia. Pessoas que trabalham no interior, lá no campo, sem enxergar direito, isso chega a ser cruel. O senhor não acha que devia ter essa campanha oficial? Ou existe, ou de repente até existe. A medicina moderna, a medicina como se faz hoje, a medicina moderna tem uma característica. Ela demora ou ela não chega às classes menos favorecidas. É difícil as evoluções, os melhoramentos chegarem às classes menos privilegiadas, demora bastante. Com certeza, se houvesse uma campanha abrangente, séria, bem planejada, olha, os recursos sempre esbarra no obstáculo recurso. Eu tenho certeza que não faltaria médicos. Hoje em dia, a quantidade de oftalmologistas com uma formação técnica extremamente boa é muito grande. Não vai faltar colegas oftalmologistas, não vai faltar apoio para ir nesses lugares operar ou acompanhar ou examinar esses pacientes, essas pessoas que estão afastadas. Eu tenho certeza que muita empresa privada tem interesse, faz parte da política delas, ajudar esse tipo de iniciativa. O senhor, inclusive, participa de Já participei de alguns grupos que viajou pela iniciativa privada e com material, com transporte, tudo pago. E nós fomos na fronteira a última foi na fronteira de Santa Catarina com a Argentina. E foi muito interessante, foi pago pela iniciativa da comunidade local, né? É possível hoje fazer, médicos dispostos a fazer, existem muitos. O que precisa é um planejamento sério para poder canalizar esta boa vontade de uma forma mais eficiente e abrangente possível. Então isso significa que lá na pessoa que tiver necessidade, trabalhando, tendo falta de visão, ele poderia canalizar esse esforço, na verdade, com a própria prefeitura,
chamando o prefeito, os vereadores, os políticos locais, para incentivar e receber esse tipo de trabalho dos médicos que vêm da cidade grande, da capital, para chegar ao atendimento na cidade menor e atender o mais necessitado. Isso seria possível? O senhor conhece algum exemplo de alguma prefeitura que movimentou, que chamou algum grupo de médicos? Eu conheço vários esforços de prefeituras, esforços do Lions, por exemplo, ou do Rotary, ou de outras entidades religiosas, ou entidades filantrópicas que patrocinam isto com frequência. O grande problema realmente está no planejamento, um planejamento sério para que essas campanhas realmente sejam efetivas, porque na imensidão desse país, as campanhas existem hoje, mas são muito modestas. Acaba não atendendo. Sem dúvida, tem que partir da cidade, beneficiar a população, chegando talvez na prefeitura ou na Secretaria de Saúde. Quem conhece a realidade, né? Quem conhece a realidade do local, é possível se fazer. O governo tem como resolver a questão se houver uma vontade política para fazer. Não é dinheiro, não é nem conhecimento técnico. É vontade de resolver o trabalho. Então fica a sugestão aí para os governos das 3 esferas, né? União, Estado e municípios, para incluir nos orçamentos. Sem dúvida. Isso é uma coisa barata e que com certeza vai ter um bom resultado atendendo o mais carente do que realmente. A questão, o dinheiro para o material e os médicos, eles aparecem, mas precisa realmente haver um trabalho de divulgação daquilo e um planejamento de como deve ser feito e como será feito. Sem dúvida, esta é parte do governo. Apenas a iniciativa, né? A iniciativa já seria bem importante. Então, o nosso tempo está terminando. Por favor, as considerações finais, doutor. Bem, as considerações finais que eu podia ajudar aí a todos é não esquecer de levar as crianças mais precocemente ao médico, procurar o diabético, você é diabético, procure fazer exames periódicos de fundo de olho. Isso é muito importante para prevenir, para manter você enxergando até por muitos anos ainda. As pessoas precisam procurar um atendimento médico ocasionalmente, periodicamente, para o oftalmologista poder realizar os exames de rotina, os exames preventivos, para a gente poder evitar hoje doenças, cegueiras que são evitáveis com o tratamento. Nós agradecemos, doutor Eduardo. Tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.